E voltando mais uma vez com o Papo com o Jordão, estou com o Thiago, direto da Araucária Inspeções Veiculares, para tratar de um assunto de extrema importância que ainda é o quarto eixo. Se você ainda não assistiu a primeira entrevista, você pode correr o nosso feed, você vai encontrar o material à sua disposição. E hoje eu estou voltando aqui com o Thiago porque, como ele mesmo disse na primeira entrevista e depois nos bastidores, quarto eixo dá pano para manga. Sempre tem algum assunto de extrema relevância para que você, que é caminhoneiro, você que é dono de empresa de transporte, possa estar se atualizando e principalmente estar dentro da lei e de acordo com todos os parâmetros necessários. Thiago, mais uma vez, muito obrigado por nos receber aqui na Araucária Inspeções Veiculares. Aliás, para quem está em casa, a Araucária fica onde? Fica na rua Pedro Nolasco Pisato, número 200, bairro Estação. A gente fica próximo à Praça do Parafuso, como referência ali do pessoal, na BR-423, sentido Campo. A gente está no sentido Araucária, mas se você vier pela rodovia do X, está sentido Campo Largo. É só fazer aqui o contorno pela PR e está bem próximo. Aliás, sempre movimentado. Estou mostrando algumas imagens aqui do pátio da Araucária. O pessoal leva muito a sério todos os itens que são necessários. E o Thiago está voltando conosco hoje aqui justamente para estar falando ainda sobre o quarto eixo, mas para falar especificamente sobre os problemas que são mais comuns. Thiago, para quem está em casa, para quem está na estrada, para quem está dentro da empresa assistindo esse vídeo, qual o problema mais comum relacionado ao quarto eixo quando o caminhoneiro ou o empresário manda realizar o serviço para que ele esteja dentro da norma? Geralmente é a inclusão de eixo usado, isso é irregular, não pode, né? E a falta dos laudos necessários para comprovação que o veículo atende às condições mínimas estabelecidas na norma. Peraí, mas isso aí é muito grave. É normal, Thiago, ou é habitual, de repente, gerar essa dor de cabeça, o caminhoneiro, o dono da empresa, mandar instalar um quarto eixo e encontrar muitas vezes uma peça que foi usada e pode estar, de repente, fora de um parâmetro de garantia e causar problemas na estrada? Não é normal, mas acontece. Infelizmente, acontece. É difícil a gente pegar, depois que foi regulamentado após a 916, a gente pegar esse tipo de coisa, mas infelizmente ainda a gente encontra alguns casos aqui que infelizmente está fora da lei e colocando até o próprio implemento rodoviário em risco, né? A própria carreta, o cavalo, né? Porque querendo ou não, tem implementos que hoje em dia passa de R$1 milhão no conjunto, né? Então, desde o momento que você coloca um eixo que está irregular, se tiver qualquer problema, ele soltar, quebrar no meio da estrada, você pode colocar em risco o implemento inteiro, o conjunto inteiro. Inclusive o motorista. Inclusive o motorista e fora as vidas humanas, que isso não tem valor, né? Então, é complicado sim, por isso que a gente até bate na tecla. Oficina que tenha toda a documentação, você que for instalar um quarto eixo, caminhoneiro, transportador, verifica sempre com a oficina, olha, vai ter RT, o engenheiro responsável, tem os laudos estabelecidos na norma, o meu eixo é novo, né? Meu eixo nunca teve usado, meu eixo tem certificação, porque essa é a garantia que você tem que seu veículo está dentro da norma. Não tem outra garantia, não, porque eu tenho um amigo que faz, eu tenho, não sei, eu instalo esse eixo aqui que eu vou documentar num outro estado, não. Dentro da lei é dessa maneira e hoje em dia você consegue regularizar sim, sem grande dificuldade. Corre o risco de repente, você encontrar no meio do caminho alguém que faça um chuncho aí, faça de qualquer jeito e acabe, inclusive, matando ali o motorista que está dirigindo uma carreta desse porte. Então, verificar cada item, até, eu acho que um grande, se eu estiver errado me corrija, eu também estou aprendendo junto com o Thiago aqui todas essas questões, mas acho que um grande indício que o camarada está fazendo, que a empresa está fazendo o trabalho correto, é apresentar a nota fiscal do eixo comprado. É o básico, né? Na verdade, o básico, a oficina vai avaliar em primeiro ponto se aquela carreta, baseada na norma, né, na portaria, na resolução contra a 916, se aquela carreta tem os parâmetros mínimos para poder ter aquela inclusão daquele eixo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a aquisição do eixo novo, né, o eixo novo sem uso e com certificado de homologação compulsória emitido por um OCP. Perfeito. Thiago, eu queria fazer uma pergunta que pode parecer até bobeira, mas a gente precisa estar atento e levantar todas as questões que são importantes para quem hoje está atrás do volante, para a pessoa também que está ali dentro da empresa, se preocupando com todas essas questões que envolvem, antes de mais nada, a segurança, desde a vida, desde o motorista até mesmo da carga. É passível, hoje, uma empresa, de um motorista, fazer um investimento e esse investimento ele
ser para médio a longo prazo? Hoje, em média, qual o investimento que o empresário, o dono de carreta faz para a instalação de um quarto eixo? Olha, é em torno de 50 mil reais a instalação do quarto eixo, está aí no mercado, em 50 a 55 mil a instalação do quarto eixo, né? Esse é, lógico, são valores aproximados, né? E a gente está em janeiro de 2023, a gente não sabe se vai ter algum reajuste, mas hoje o valor que a gente vê pelas notas, o pessoal comenta, é em torno disso aí. Mas não é um gasto, mas sim um investimento. Como o Thiago falou no nosso primeiro vídeo aqui de 2023, isso aumenta inclusive a capacidade de transporte da carreta. Isso, dependendo da configuração da carreta, aumenta a capacidade de transporte até em 5 toneladas, né? Esse não é o PBT, tá, gente? O PBT ele é 58.500. É essa que o pessoal às vezes confunde muito. A gente fala que o BBTC do conjunto do quarto eixo, ele vai para 58.500. Porém, na prática, a alteração que você tem de volume útil a ser transportado na carreta é em torno de 5 toneladas, mais ou menos aí tendo uma margem de erro aí de mais ou menos meia tonelada, em torno de 5,5 toneladas aí de carga, capacidade de carga que você vai ter acrescentado no final desse implemento. Aí o transportador tem que fazer a conta, né? Se o frete vai pagar e em quanto tempo paga, né? Eu fiz a conta lá, putz, com o incremento de frete que eu vou ter, eu vou demorar 7 meses, 8 meses, 10 meses. Eu já vi transportador que em 4 meses recuperou todo o investimento. Então, é uma conta, né, que o caminhoneiro, o empresário vai ter que fazer para poder verificar se realmente no final ele vai conseguir ter o retorno ou não do investimento, que não deixa de ser um investimento que tem que ter o seu devido retorno para ser compensado, né? Na verdade, o que move o Brasil hoje ainda, não é mesmo? São os caminhões, são as carretas que transportam toda a produção, seja ela agrícola, seja ela industrial, em todo o Brasil. Acaba sendo um investimento positivo, desde que, como o próprio Thiago disse, o empresário, o caminhoneiro, coloque tudo isso na ponta do lápis para que não haja engano e para que depois ele não se decepcione. Mas é um aumento significativo, né, Thiago? Aumentar em 5 toneladas a capacidade de uma carreta, isso também traz o lucro, né, desejado para o empresário e para o caminhoneiro com relação a esse setor, correto? Eu acho que vai até mais questão do próprio lucro. Eu acho que cobre um pouco os custos, porque a gente teve um incremento de custo. O diesel teve um aumento de 70%, e eu sei que o caminhoneiro não conseguiu repassar isso totalmente no frete. Então, eu acho que acaba incrementando um pouquinho essa diferença do custo, das perdas que tiveram no faturamento, na margem mesmo do frete ao longo do ano de 2021, 2023, principalmente nessa época pandemia, esse pós-pandemia que a gente está começando a viver. E além disso, também o quarto eixo está substituindo alguns tipos de implementos rodoviários que estão deixando de ser comuns. Por exemplo, os bitrens, né? Algumas transportadoras, alguns caminhoneiros estão trocando os bitrens por quarto eixo, inclusive pela questão de manutenção, tem menos elementos de manutenção e, além disso, o custo de operação é bem similar e a capacidade de carga ainda é, dependendo da configuração do bitrem, um pouco maior. Era isso que eu ia te perguntar, o custo-benefício para o quarto eixo correlacionado ao bitrem é mais vantajoso? Isso aí você tem que avaliar o tipo de carga que cada um carrega. Por exemplo, às vezes um carrega cola, um carrega químico, um carrega soja, tem que ser avaliado. Mas em alguns casos sim, é mais vantajoso o quarto eixo do que o bitrem. No geral é. Perfeito. Thiago, só para que a gente possa encerrar já esse segundo VT, essa segunda entrevista de 2023, para quem está hoje dentro de uma empresa, atrás do volante, assistindo o Thiago aqui no portal Jornalismo Verdade, tenha dúvidas, de repente quer conversar com você, quer marcar uma mentoria, quer marcar uma palestra, enfim, né? Quer marcar um contato mais estreito com o Thiago Jordão, qual é o contato do Thiago que a gente possa deixar aqui no nosso vídeo para que as pessoas possam entrar em contato? Meu telefone é o 41 99711 4523. Vamos devagarzinho, repetindo mais uma vez, porque tá em casa, às vezes o camarada tá na estrada, tá começando a encostar ali a carreta dele ali num posto para descansar, para poder fazer a sua janta, para poder almoçar e tá procurando uma caneta agora, ou caso você não encontrou, tá aqui no Facebook e não vai fugir. Vá na seção de vídeos do portal Jornalismo Verdade, você vai encontrar. Mas vamos repetir mais uma vez, devagarzinho, para que a pessoa que já pegou a caneta ou lápis possa estar marcando. Thiago. É o 41 99711 4523. E você que gostou desse vídeo, gostou dessa entrevista junto com o Thiago Jordão, compartilhe, né? Passe adiante, coloque nos grupos de WhatsApp, nos grupos que você tem nas redes sociais, porque é de suma importância todos os assuntos abordados pelo Thiago Jordão, nesse caso, nesse ponto em específico, a respeito do quarto eixo. Thiago, mais uma vez, muito obrigado. Voltamos na próxima semana com mais um VT, falando cada vez mais sobre transporte rodoviário, sobre caminhões, sobre carretas, sobre... Olha, o que não vai faltar são
pautas específicas. E logo, logo nós vamos estar falando também sobre cargas perigosas, sobre carros elétricos, GNV. A partir de agora, Thiago Jordão já está com uma parceria com o portal Jornalismo Verdade, que ao longo de 2023 vai trazer para você cada vez mais informação. Mais uma vez, Thiago, muito obrigado e até a próxima semana. Eu que agradeço aí a audiência de todos aqui. E sigam o Alex, Jornalismo Verdade. Muito obrigado. Portal Jornalismo Verdade, hoje direto com o Papo com o Jordão.